No dia 31 de outubro de 1517, um homem revolucionou a história. Martinho Lutero, nesta data, fixa suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Esta ação, tão revolucionária, nos proporcionou ser a igreja que somos hoje, uma igreja protestante. Que nós possamos sempre nos lembrar dos pilares dessa reforma: somente a fé, somente Cristo, somente a graça, somente a Escritura e somente glória a Deus. Que o Senhor nos conceda graça de continuar essa reforma, continuar a reforma do nosso coração, continuar a reforma da nossa mente, para que nós possamos nos tornar cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Olá, irmãos e amigos, estamos dando início a mais um culto e pela graça de Deus, irmãos, esse será o nosso último culto gravado. A partir do próximo domingo nós estaremos no nosso culto presencial e vai ser um tempo assim muito especial. Eu tenho louvado a Deus por esse momento e tenho aguardado com muita expectativa. Eu quero ler o Salmo de número 84, do verso 1 até o verso 4, quando Davi diz assim: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anseia e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvem-te sem cessar. Então essa é a expectativa do coração do salmista, e o título aqui do Salmo 84 é Saudades do Templo. Eu sei que muitos estão com muita saudade desse ajuntamento, desse culto festivo. Nós estamos chamando de Celebrando o Retorno. Vai ser uma festa muito bonita. É muito importante que você se prepare muito bem para isso. Nós vamos ter às 10 horas da manhã um culto e às 19 horas o segundo culto. E você pode escolher em qual dos cultos você vai participar. Nós vamos retornar com a Santa Ceia e nós já encomendamos o kit ceia, que é um kit que você vai receber individualmente, você vai permanecer no seu banco e você vai tomar, então não tem nenhum risco, né, de contaminação, tá bom? As medidas de segurança, elas serão observadas, o uso de máscara, nós teremos aqui na entrada o medidor de temperatura, nós teremos o álcool em gel, vamos manter o distanciamento, né, de 2 metros, vamos evitar o uso do bebedouro, então é importante que você traga uma garrafa com água para você não precisar usar o bebedouro, tá bom? Vamos controlar a entrada e também a saída no momento do término do culto, para não termos aqui aglomeração. Vamos orar ao Senhor, né? Temos a equipe de diáconos de plantão já preparada, os irmãos da intercessão estarão aí também para o tempo de oração e vai ser um momento maravilhoso. Estamos preparando o templo, nós teremos o nosso mutirão na sexta-feira, às 18 horas, a partir das 18 horas, e também o sábado, a partir das 8 da manhã. Nós vamos deixar o templo aqui lindo para receber vocês, tá bom? Senhor, muito obrigado por esse tempo que nós passamos, um tempo tão difícil, mas o Senhor nos abençoou, nos guardou, o Senhor nos manteve, ó Deus, firmes na fé, e agora temos o privilégio, ó Deus, de retornar ao templo com todas as cautelas e as medidas necessárias, mas que o Teu Espírito Santo nos traga com alegria, com disposição no coração para servir ao Senhor. Ó Deus, abençoe e já nos prepare para o grande momento da Santa Ceia, o momento da celebração, Senhor, da nossa comunhão. Que nessa noite, ó Deus, o Teu Espírito Santo fale profundamente ao nosso coração e traga uma disposição, traga, ó Deus, um desejo renovado na nossa vida pela Tua palavra, pela adoração. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nós vamos ouvir agora o depoimento, né, de algumas pessoas a respeito das suas expectativas quanto à volta ao templo, tá bom? Então vamos ouvir. Paz, tudo bem?
Aqui quem está falando é o Vinícius. Me foram feitas duas perguntas: qual é a minha expectativa com o retorno aos cultos e o que eu mais senti falta durante o período de pandemia. E eu lembrei de algumas pessoas que têm tanta vontade de participar de cultos juntos, de cultuar a Deus, porém elas são perseguidas, né? Então são as pessoas que realmente querem participar de reuniões como as nossas, mas são impedidas pelas perseguições de estados, enfim. E eu percebi quanto privilegiado nós somos, né? Nós podemos nos reunir a qualquer momento, em qualquer lugar aqui no nosso país e adorar o nome de Jesus Cristo, dizer que Ele é o único e suficiente Salvador para todos nós. Então, nós somos muito privilegiados em poder nos reunir. Então, uma das coisas que eu mais senti falta, logicamente, foi as nossas reuniões e poder estar junto, irmão com irmão, adorando. Mas a minha grande expectativa também é que nós possamos, de fato, em verdade, desfrutar desse privilégio, né? Realmente fazer questão de estar juntos na presença de Deus. Com a pandemia, eu considero que nós perdemos muito, né, em a igreja estar fechada. O que nós perdemos? Perdemos um momento de comunhão, de celebração, momento de oração aqui, momento de aprendizado da palavra. Então, tudo isso foram perdas que a gente teve nesse tempo. Mas, ao mesmo tempo, quando esse tempo se foi e agora se torna presente o retorno, então nós vamos resgatar tudo isso outra vez. Então, como o Salmo 122 diz que alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, por que eu tenho que estar alegre? Porque aqui é um lugar de comunhão, um lugar de oração, um lugar de aprendizado da palavra. É onde nós celebramos, onde nós louvamos ao nosso Deus, que é digno de toda honra e de todo louvor. Então, a minha expectativa é a maior possível, de retornar e estarmos todos aqui juntos, celebrando e glorificando ao nosso Deus. Então, o culto, não ver meus colegas e passarinho. E agora, com a volta dos cultos presenciais, quais são suas expectativas? De ter muitas palavras para eu aprender, que vejo com todos os meus colegas. Você está com saudade deles? Olha, foi muitas coisas, né? Até os familiares a gente ficou distante, mais distante. E também a igreja me fez muita falta, me faz muita falta, né? Que a gente que foi nascido e criado na igreja, a gente chegou no domingo, a gente quer estar juntamente com os irmãos da igreja, né? Agora, com a volta, o pastor nos falou, eu fiquei radiante de alegria, porque já tem quase um ano, né, que a gente não está indo na igreja. Estou muito alegre com a volta do trabalho, né? Que bom, né, irmãos, ouvir o testemunho aí dos irmãos, jovens, adolescentes, adultos, idosos, né? A expectativa deles, e com certeza é também a expectativa do seu coração. Então vamos estar juntos aí para esse momento tão especial. Boa noite, irmãos. Gostaria de convidar você a chegar aí no seu sofazinho, na sua cadeira, onde você está nos assistindo nesse momento, e já sentindo a presença de Deus Pai que está conosco, que você possa sentir cada vez mais através do louvor. Amém? Vamos louvar o Senhor.
preciso ver pra crer que és real. Teu amor transcende a tudo, vence todo o mal. Me faz entender o quão dependente sou, a saber que nada em mim faz sentido sem ti, e és tudo em mim. Cristo, razão pela qual eu existo, motivo do meu respirar. Cristo, teu é o poder e o domínio, e tudo que existe é pra te louvar. Não preciso ver pra crer que és real. Teu amor transcende a tudo, vence todo o mal. Me faz entender o quão dependente sou, a saber que nada em mim faz sentido sem ti, e és tudo em mim. Cristo, razão pela qual eu existo, motivo do meu respirar. Cristo, teu é o poder e o domínio, que existe é pra te louvar. Sigo olhando para ti, ouço tua voz em mim. Eu clamo, Abba, tu és bem-vindo aqui. Sigo olhando para ti, ouço tua voz em mim. Eu clamo, Abba, tu és bem-vindo aqui. Seja bem-vindo, bem-vindo. Tu és bem-vindo, tu és bem-vindo aqui. Seja bem-vindo, bem-vindo. Tu és bem-vindo, tu és bem-vindo aqui. Seja bem-vindo, bem-vindo. Tu és bem-vindo, Jesus. Tu és bem-vindo aqui. Aleluia. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tuas bondades liberta os meus ser no clamor deste lugar. E eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer
dizer-te preciso me derramar, dizer-te sou grato, me derramar, dizer-te és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras. Enfim, esse é o Senhor, e dizes palavras de amor, esperanças. Enfim, ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no clamor deste lugar. E eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso me derramar, dizer-te sou grato, me derramar, dizer-te és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso me derramar, dizer-te sou grato, me derramar, dizer-te és formoso. Nós teremos agora o nosso momento do dízimo e oferta. Eu quero desafiar você, né? Esse tempo todo de pandemia, a igreja vem arrecadando os dízimos e ofertas, cumprindo com seus compromissos, mas no último mês nós tivemos uma queda aí considerável, né, na nossa arrecadação. Quero estimular você a continuar firme aí na sua fidelidade, né, abençoando a igreja aí, para que os trabalhos continuem, né, consigamos cumprir todos os nossos compromissos aí, e o reino de Deus cresça para a glória do Senhor. Então você tem a oportunidade agora de preparar-se para esse tempo, né? Se você quiser fazer uma transferência, se você quiser já colocar o seu dinheiro no envelope, depois solicitar a presença do tesoureiro, faça do jeito que você achar melhor. Tá bem? Vamos louvar ao Senhor. Sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, a tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, a tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem o teu poder. Eu quero cantar, eu quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem o teu poder. Eu quero louvar, eu quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te, sempre mais e mais quero servir-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, a tua graça receber. Quero servir-te.
céu cantam para ti. As feras do campo refletem o teu poder. Eu quero cantar, eu quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti. As feras do campo refletem o teu poder. Eu quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Boa noite, estamos iniciando mais um Quinta News. Fiquem atentos às principais informações da nossa igreja. Teremos o retorno dos nossos cultos presenciais a partir de semana que vem. Está logo aí e será com a ministração da Santa Ceia. Mas para você que prefere ficar em casa, fique tranquilo. Os cultos serão transmitidos através do nosso canal do YouTube às 19 horas. Os cultos serão realizados da seguinte maneira: às 10 da manhã e às 19 horas. As crianças de até 10 anos não teremos salas especiais. As que vierem estarão sob responsabilidade dos pais. Venha de máscara, traga sua própria garrafinha de água e respeite o distanciamento das cadeiras. Faremos aferição de temperatura, estaremos disponibilizando álcool em gel e o melhor ainda, para esse culto teremos o kit individual para a Santa Ceia. As nossas aulas da Escola Dominical continuarão apenas de forma online. Todos os domingos, às 8 da manhã, no nosso canal do YouTube, são disponibilizadas 2 aulas para você e sua família, tanto de jovens quanto para adultos. Não percam! Teremos ainda os seguintes trabalhos presenciais. Toda segunda-feira, às 7 da manhã, o Café com Deus e toda quarta-feira, às 20 horas, a nossa reunião de oração. Esse foi o nosso Quinta News. Tenha um excelente culto e uma ótima semana. Olá, queridos irmãos. Vamos agora ao nosso tempo de reflexão na palavra do Senhor. Nessa noite quero compartilhar com você Atos capítulo 11, verso 19 até o verso 30. Diz assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. E o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Senhor, esta é a tua palavra lida aos nossos corações, e que o teu Espírito Santo, ó Pai, se cuide da mesma intensidade e forma com a qual plantou no nosso coração, na nossa alma, possa, ó Deus, fazer fluir
de forma, Deus, natural pelo Teu Espírito, na mesma proporção e com a intensidade que o Senhor quer falar claramente ao Teu povo, ao coração de cada um nesta hora. Assim, Deus, oramos com o coração grato, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, estamos contando os dias para voltarmos nossos cultos presenciais, e este praticamente é o último culto que fazemos através desse sistema online. É claro que, mesmo voltando aos cultos presenciais, nós teremos também essa forma de apresentação para aqueles que não podem, vir à igreja. E eu queria falar um pouco hoje sobre o que essa Igreja de Cristo tem representado para as nossas vidas. E se a gente fosse resumir assim, todo o livro de Atos, nós diríamos que bastaram aproximadamente 30 anos, olha só, 30 anos apenas, para que um novo movimento crescesse, e tanto, digamos assim, com uma credibilidade tamanha, para tornar-se, naquele momento, a maior religião, transformando centenas de milhares de pessoas em todo o mundo. Essas décadas da igreja primitiva, no primeiro momento, elas provocaram um impacto tremendo em todos os setores da sociedade, a partir de apenas 12 homens que se entregaram ao domínio e ao senhorio de Deus, do Espírito Santo dele. O livro de Atos, que foi escrito por Lucas, o evangelista, mostra o relato de como a igreja primitiva surgiu e como ela se desenvolveu ao longo da sua história. E a situação histórica do livro de Atos, ela é marcada por forças que ajudavam de um lado e forças que agiam de forma contrária contra a cultura dos primeiros cristãos assim chamados. Há alguns elementos muito positivos, como a paz romana, que trouxe uma estabilidade e boas comunicações através das grandes, ou das estradas enormes romanas, que facilitavam muito a disseminação do evangelho. Um outro fator, a língua grega, que foi, embora o latim fosse a língua oficial na época, a maioria falava grego, e isso facilitava uma comunicação meio que universal entre as pessoas. E o terceiro fator é a chamada fé judaica. Os romanos nunca entenderam os judeus, essa é a grande verdade, mas muitos os respeitaram e foram atraídos, inclusive, ao judaísmo. E um dos propósitos de Atos dos Apóstolos é demonstrar que o cristianismo era uma religião universal para todos os homens de todas as nações. O texto que nós acabamos de ler fala, ou marca, alguns estudiosos dizem isso, a terceira seção do livro de Atos. Eles dividem esse livro em 6 seções principais. E esse texto também ele marca, basicamente, a preparação para a primeira viagem missionária, que basicamente foi feita, aliás, por Saulo na época, e Barnabé. John Stott, um dos grandes comentaristas, dizem o seguinte: Atos 11, o texto que nós acabamos de ler, consiste em uma transição entre a conversão do primeiro gentio, por intermédio de Pedro, e a evangelização sistemática dos gentios, por intermédio de Paulo. Interessante essa abordagem de John Stott. Esse texto ele aponta para a gente a igreja de Antioquia, ou em Antioquia, melhor dizendo. Uma das primeiras questões a ser observada aqui é que essa igreja era a única igreja universal, e essa igreja, infelizmente, ela tem traduzido nos dias de hoje em um número incontável, talvez, de denominações espalhadas pelo mundo inteiro, e muitas destas, infelizmente, se desvirtuaram da palavra de Deus na sua essência e propósito. Então eu queria pensar com você nessa noite, mais do que a gente imaginar esse texto, tentar resgatar através dele, a partir da igreja de Antioquia, aquele que é a essência da igreja para os nossos corações. De que maneira nós deveríamos entender a igreja de Cristo e fazer disso uma referência, até mesmo nossa maneira de viver como cristãos que nós carregamos o nome. A igreja em Antioquia, então ela nos ensina como é que a gente deve entender a essencialidade da igreja de Cristo. A primeira marca que eu percebo, que eu vejo, é que essa igreja ela é marcada pelo testemunho do Evangelho em todas as circunstâncias.
Se você observar o verso 19 e o verso 20, ele começa dizendo assim, os que foram dispersos pela perseguição. Então essa perseguição começou quando Estevão foi assassinado por causa da sua fé. Se você quiser entender isso, basta ler o capítulo 7 de Atos, você vai entender claramente. E o que eu percebo é que Deus frequentemente usa os tempos de grandes dificuldades para realizar a sua vontade. Cristo falou para nós que nós seríamos testemunhas dele em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E Deus, ele permite a perseguição para despertar o ímpeto de espalhar por todos os lugares o testemunho de Cristo. Esses cristãos tornaram-se conhecidos como judeus da diáspora. Achei interessante porque há 3 semanas atrás, em uma sexta-feira aqui nos devocionais nossos, de equipe ministerial, o pastor Lúcio falava sobre um texto que não tinha nada a ver com Atos, e Deus me mostrou esse texto em Atos. De lá para cá eu tenho orado, tenho refletido, e agora domingo anterior ele pregou sobre Atos 9:31. Achei interessantíssimo como que Deus tem trabalhado a nossa consciência nesse sentido, nessa direção. Então Jesus deixou muito bem claro que o evangelho dado a nós não tem como prerrogativa buscar os nossos interesses, senão, em primeiro lugar, daquele que importa ao reino de Deus e a sua vontade. O que eu percebo, que entende-se aqui, é que as outras coisas todas, elas que nós realmente precisamos, já nos foram dadas em Jesus Cristo. Quando Paulo fala à igreja em Éfeso, ele diz o seguinte: nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Então, aqueles que enfrentaram essa grande perseguição receberão grande recompensa nos céus. Mateus 5 fala, quando Cristo mencionou as bem-aventuranças, condições extraordinárias, nesse texto que inicia o Sermão do Monte: bem-aventurados sois vós quando por minha causa forem injuriados e perseguidos, e mentindo, disserem todo mal contra vós. E ele ainda completa dizendo o seguinte: regozijai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão que está nos céus, porque assim também perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então, a igreja entendeu que o seu chamado não é o de beneficiar-se da relação paterna, obtendo então os benefícios todos dessa relação como primazia, como se fosse um direito adquirido. Mas a igreja percebeu que a sua missão era o de pastorear um sem número de pessoas afundadas no pecado pela falta de conhecimento de Deus e em sua palavra. E essa, irmãos, é a nossa missão. Mesmo as perseguições que possamos enfrentar, mesmo em um tempo de reclusão, mesmo fáceis circunstâncias que podem talvez até serem contrárias, mas nós temos que entender que Deus nos chamou para sermos testemunhas de um propósito, de uma vontade, de uma consciência que a sua palavra revela aos nossos corações. A igreja não pode ser entendida como uma multidão de indivíduos querendo se salvar por meio de Jesus. Eu tenho que entender que a minha essência é como uma comunidade de irmãos tentando salvar uns aos outros. É isso que todos os dias nós tínhamos que pensar. Então, ao invés de você, de repente, falar mal de um irmão seu ou censurá-lo por alguma atitude, vamos nos ajuntar em termos de comunidade para salvar-nos uns aos outros. Porque, de fato, é disso que nós precisamos nos dias de hoje. Então, mais do que essa consciência, esse entendimento de um povo rebanho, no qual a igreja nos dias de hoje veio a se tornar, nós temos que ser levados a uma consciência de um povo pastor. Gente que entendeu que precisam carregar um ao outro, ajudar um ao outro, exortar um ao outro, aconselhar um ao outro, orientar um ao outro em uma mutualidade saudável pelas comunicações do Espírito Santo aos nossos corações. Então, essa consciência de que nós fomos chamados para testemunhar, ela precisa estar bem aprofundada nos nossos corações, na nossa vida, arraigada na nossa mente, na nossa consciência da condição de cristãos que nós somos, queridos. A igreja somos nós, é eu e você, quando estamos cumprindo de fato, de verdade, esse propósito. Mas há aqui uma segunda característica que eu observo nesse texto. Diz assim que o verso 21, a mão do Senhor
estava com eles. E muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Olha, interessante. Então, a segunda marca de uma igreja essencialmente de Cristo é estar fundamentada na direção e no poder de Deus. A igreja não é humana, a igreja é divina. Mas o que eu percebo é que parece que algumas pessoas pensam que a igreja é uma igreja que é um direito adquirido deles, pertencem a eles como propriedade exclusiva deles. A mão de Deus, diz o texto, estava sobre aquela igreja. E o texto fala que muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Por conta de quê? Não por conta de uma mobilização que a gente tem em si mesmo, de um empoderamento nosso em si mesmo, é por conta da mão de Deus que opera através de nós. Então, às vezes ficamos orando para que Deus mova a sua mão. Deus já moveu a sua mão. Mas Deus move a sua mão através das nossas mãos. Deus já moveu a sua mão pela sua igreja. Nós ficamos aí pedindo isso como se fosse algo extraordinário a acontecer e não como uma dádiva já concedida para nós. Nós temos, irmãos, as promessas gloriosas de que Deus estende a sua mão sobre as nossas vidas. Cristo estava convicto de que seus discípulos iriam ter essa certeza. Quando ele enviou na missão dos 70, ele afirmou o seguinte: olha, os sinais de sua identidade e natureza seriam vistos inevitavelmente, naturalmente, em seus discípulos. Como igreja, nós somos a expressão da continuidade daquilo que Deus começou em Cristo. Olha que maravilha! De forma que nós fomos chamados não para buscar as virtudes de Deus como sinais do seu poder, mas eu fui chamado, e essa consciência como igreja, para revelar as nossas virtudes como expressão da maturidade que Deus está gerando em nós e através de nós no cumprimento da sua vontade. Eu vejo muitos irmãos imaturos, muitas pessoas imaturas na fé, porque estão buscando um Deus para si mesmos. Quando Deus opera numa igreja, a sua fama se divulga, outras pessoas tomarão conhecimento, elas crerão e elas se converterão ao Senhor. Queridos, sinceramente, tenho ficado preocupado naquilo que hoje é o marketing, até mesmo religioso. E isso tem influenciado terrivelmente o nosso tempo presente. Não que seja uma coisa essencialmente má, mas de repente tornou-se a bola da vez, como se as outras coisas não fossem tão importantes. Em 1904, no país de Gales, houve um grande avivamento, isso ficou muito bem conhecido. Caravanas do mundo inteiro iam em Quatzabano, que era do país de Gales, e ali a cidade toda, e todas as pessoas que estavam ali comentavam tão somente as últimas novidades, ou seja, aquilo que estava acontecendo naquele país. E o texto fala que muitos, crendo, se converteram ao Senhor, e essa fama e esses sinais, e o que se acontecia ali, começou a ser divulgado, construído, não somente como uma questão de marketing, até porque não precisava disso, mas como um testemunho natural da ação e do poder de Deus. A pergunta é a seguinte: como é que nós esperamos ser conhecidos? Como é que a nossa igreja quer ser conhecida dentro da cidade de Uberlândia? Eu me pergunto a todo momento se a gente tem entendido que é de fato mesmo por conta de uma estrutura que estamos construindo ou pelas virtudes que nós possuímos em Deus. Essas virtudes, quando é que nós as usamos, queridos? A favor da nossa relação, ou ainda que soframos o dano, que Cristo venha ser revelado em nós. Então, nossa cidade conhece, aliás, quem de fato a gente é. Que tipo de influência nós estamos exercendo no nosso bairro? Como é que as pessoas olham, não para o nosso prédio, mas para as nossas vidas nos dias de hoje? Quando Cristo afirmou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja,
ele não estava falando de proteção incondicional, de um seguro, de uma instituição visível, e sim das virtudes que seriam reveladas através de nós, a quem quer que seja. Essas coisas, o diabo não pode meter a mão. Ele pode tentar roubar a nossa alegria, o nosso contentamento, a nossa comunhão, mas ele não poderá roubar e nem tocar nas virtudes que Deus revela através de nós em seu Espírito Santo. O amor, a esperança, o perdão, a misericórdia, são sinais grandiosos da graça de Deus em um tempo de total reclusão, inclusive de Deus. Então, eu preciso ter entendimento que com a igreja, essencialmente falando, a igreja de Cristo, ela tem essa marca. De uma igreja que entende a direção de Deus e o poder de Deus sobre a sua vida. Se existe um povo que deveria estar preparado para enfrentar as adversidades, somos nós. No entanto, o que acontece muitas vezes, o que eu percebo é que estamos tentando arrastar Deus para o nosso lado, como se Ele tivesse o dever de nos livrar, aliás, de todas as intempéries da vida, inclusive do Covid. Então, quando um crente morre com um Covid, como se fosse um atentado cósmico de Deus, então Deus não manifestou favorável a esse irmão. Todo mundo pode morrer de Covid, mas o cristão não pode. Irmãos, isso é um entendimento totalmente estranho, sabe por quê? Quando será que a gente está pronto para fazer a seguinte oração? Senhor, o que é que o Senhor está querendo da gente nos dias de hoje? Sabe por quê? Frequentemente o que eu percebo é que as nossas orações estão carregadas de pedidos para que Deus realize a nossa vontade, para que a gente tenha poder. E Deus está dizendo para nós o tempo todo que Ele quer, e o seu compromisso não é com o que nós vamos receber, mas com a sua glória e com a sua majestade, com a sua soberania. Então, que o Senhor Deus nos faça entender, uma igreja que compreende a direção dEle sobre a nossa vida, do poder dEle sobre a nossa vida. Deus tem poder para fazer infinitamente mais do que temos pedido ou pensado. Mas há uma terceira coisa que eu quero pensar com você nessa noite. A essencialidade da igreja de Cristo, ela é formada por homens dispostos a revelar as virtudes de Cristo. Em Jerusalém, os apóstolos ouviram que Samaria recebera bem a palavra de Deus, e eles enviaram Pedro e João para lá. Dessa vez a igreja teve o mesmo entendimento, a notícia chegou em Antioquia, veio de Antioquia, aliás, e a igreja não tardou, ela enviou Barnabé para verificar se tudo estava bem ali, em ordem ali, e ajudar aquela igreja a nutrir como uma igreja multirracial que se formara. É interessante que, curiosamente falando em termos de cultura, Seleuco fundou a cidade de Antioquia, e ele quis dar a glória daquela cidade ao nome do seu pai, e o seu pai chamava-se Antíoco Epifânio, e aquela cidade passou a ser chamada de Antioquia. Essa cidade era uma cidade cosmopolita, um centro de atração de povos provenientes de várias culturas, distintos grupos étnicos, inclusive um grande contingente populacional da Pérsia, da Índia e da China afluiu-se para ali. Então, a cidade de Antioquia favorecia, de certa maneira, uma propagação do Evangelho de Cristo e os valores do seu reino. A cidade era dotada de diversidade cultural e não era controlada por grupos religiosos majoritários, o que tornava os habitantes da cidade mais abertos à verdade da mensagem do Evangelho. Que coisa maravilhosa! E Barnabé foi escolhido para ir até ali. Então, Howard Marshall faz uma observação interessante quanto a Barnabé. Ele diz o seguinte, abram aspas, Barnabé é o único homem a quem Lucas descreve como sendo um homem bom. E quanto aos dons espirituais, estava em pé de igualdade com Estevão. Esse homem, de fato, tinha as virtudes necessárias para ir até aquele lugar e cumprir uma missão a que fora destinada. Barnabé, apelidado de filho da consolação pelos apóstolos, foi enviado para discernir aquilo que Deus estava fazendo na vida daqueles novos convertidos. E, irmãos, eu estou com 28 anos de ministério,
e já vi muitas conversões. Eu não consigo ver algo tão maravilhoso quando eu vejo uma pessoa se convertendo a Cristo. Não há nenhuma explicação que possa mostrar para mim, logicamente falando, como que alguém totalmente alheio a Deus, a consciência de Deus, o Evangelho de Deus, de repente, pode se tornar em um vaso, em um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Quando Barnabé viu a graça de Deus nos convertidos, o texto fala, quando ele percebeu que a conversão daqueles homens ali, daquele povo era verdadeira, genuína, Barnabé os encorajou a perseverarem na fé. Firmeza de coração é uma expressão que descreve a resolução mental de fazer algo. A resolução aqui era permanecer no Senhor. Barnabé era um homem dotado de compromisso e tinha uma forte característica, motivar os outros. E ele é um homem encorajador. Irmãos, eu percebo que hoje falta isso muito nas nossas relações cristãs. Eu percebo muita gente apagada pelo meio do caminho na vida cristã, gente que perdeu o brilho na vida cristã, gente que não quer mais saber de igreja, porque desacreditou-se dela, porque talvez nunca foram motivados a crescer na vida cristã. A gente acha mesmo que alguém que já chega na igreja hoje já tem a obrigação de saber uma série de coisas. Não, queridos. Esse homem, Barnabé, ele tinha a sensibilidade do Espírito Santo e não tardou para que ele fosse ao encontro de Paulo, porque ele sabia o quanto isso traria crescimento naquele momento para a igreja de Antioquia. Então, Paulo e Barnabé realizaram essencialmente a primeira viagem missionária, começando em Chipre, depois Antioquia da Psídia, depois pregando em sinagogas e nas ruas em Icônio, que ficava a 150 quilômetros de Antioquia, depois em Listra e Derbe, onde muitos sinais foram feitos pelas mãos desse homem chamado Paulo, que o levou a ser confundido, até mesmo como se fosse um deus, e daí ele retorna para Antioquia, completando assim a sua primeira viagem missionária. John Maxwell, ele analisa Barnabé de uma maneira que eu achei muito interessante. Ele fala, Barnabé, ele tinha uma missão confiada, e ele nunca tratou qualquer que fosse a responsabilidade confiada a ele sem dificuldades, ou com dificuldades. Ele tratou tudo com muita seriedade. E ele fala 3 coisas interessantes das virtudes que Barnabé tinha. Primeiro, Barnabé não tinha nada a provar. Ele não estava ali para brincar. Ele nunca buscou notoriedade para si mesmo, mas sempre permitiu que o emergente apóstolo Paulo o superasse sem ficar o tempo todo querendo projetar a sua própria dignidade. Eu vejo hoje muitos líderes partindo do eu para o outro, ou para Cristo, e não do Cristo para o povo. É hora da gente pregar mais sobre Cristo, as virtudes dele, as misericórdias dele, o poder dele, a graça dele, a vontade dele. E nos dias de João Batista, convém que ele cresça e que eu diminua. Barnabé não tinha nada a perder, segundo John Maxwell, porque ele não se preocupou em manter a sua reputação, não tinha medo de perder a sua popularidade. Um servo de verdade, ele não fica preocupado com os direitos que ele tem a reclamar, porque ele é servo. E a terceira coisa que John Maxwell fala é que Barnabé não tinha nada a esconder. Ele não precisava manter uma fachada, uma imagem. Ele permaneceu autêntico, vulnerável e transparente. A igreja de Cristo, ela manifesta virtudes através daqueles que pertencem a essa igreja. Eu tenho certeza que você está em casa nessa hora, ouvindo essa palavra. Deus, através de você, querido irmão e irmã, manifesta as virtudes de Cristo de uma forma extraordinária que muitas pessoas poderão conhecer a Cristo através de você. Creia nisso. Há uma outra característica da igreja essencial de Cristo. É uma igreja que carrega o nome de Cristo. Originalmente, os cristãos receberam o nome de os do caminho. Mas depois de terem começado a anunciar Cristo a outros povos e a outras cidades, é possível que tenham adotado esse título, apesar da possibilidade de tal nome ter sido usado originalmente
para ridicularizar os cristãos. Nós somos dos caminhos. Quem é esse povo aí? Os do caminho. Mas eles entendiam quem eles eram. O texto fala, verso 26, que em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. A igreja não existe em si mesma. A igreja não existe para si mesma, senão por Cristo e para Cristo. Então isso tem a ver, sabe com o quê, gente? Com natureza e com propósito. Tudo quanto a gente é, tudo quanto a gente faz, se fundamenta em Deus. Nós carregamos as virtudes de Deus e temos que demonstrar isso, e não somente absorver isso. Não buscamos o amor, a misericórdia, a graça, para ser algo em direção a nós mesmos. Na verdade, nós somos representantes do amor, da misericórdia e da graça, porque isso tem que ser a nossa essência. Pois essas virtudes constituem a nossa essência de verdade. De fato, Deus nos formou para ser assim. Eu não preciso de um mandamento que me leve a amar. Eu tenho que ter a consciência de que eu fui formado por essa essência que é o amor. E naturalmente, consequentemente, eu vou amar. Em Antioquia, foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Os crentes em Jesus foram chamados cristãos porque eles adoravam o Cristo, o Messias. Joséfo, que era um historiador, dizia que eles foram chamados de tribo dos cristãos. Tácito, que também é um historiador romano, fez alusão a esses homens chamando-os de cristãos, cujo nome derivou de Cristo. Sabe, o que eu percebo, não é um problema para mim ser chamado cristão, conquanto que eu não seja um cristinho pequeno. Eu acho que hoje tem muitos cristos pequenos que não amadureceram. Sabe, eu creio que Jesus Cristo, ele teve um momento que ele foi pequeno. Quando ele nasceu da sua mãe, Maria, na obra excepcional do Espírito Santo na sua vida, de forma extraordinária, sobrenatural, Cristo passou um tempo sendo cuidado pela sua mãe. Ela o lavou, ela o limpou, ela trocou as suas fraldas. Mas um dia Jesus Cristo cresceu. E largou de ser menino. E largou de ser moleque. E quando ele teve a consciência da sua identidade, daquele quem de fato ele era, natureza, do seu propósito, onde é que ele foi se encontrar aos 12 anos de idade? No meio de alguns doutores. Sabe, irmãos, eu vejo hoje muitos casamentos acabando porque existe muitos meninos brigando por conta de bala e pirulito. Não cresceram. São cristos pequenos. São meninos de fato. Agora, quando nós temos a consciência daquele que de fato nós fomos formados, da nossa natureza, do nosso propósito de vida, da nossa maturidade, a grande resposta que nós vamos dar a essas situações todas foi a mesma que Cristo deu quando Maria e José foram ao encontro dele, porque achou que estava perdido o menino. Mas quando chegou no templo e viu ele discutindo com doutores, e eles foram dar uma bronca em Jesus, e eles ouviram o seguinte da boca daquele menino que havia crescido, e eles não tinham percebido. Vocês não estão, aliás, estão me procurando por quê? Porque essa loucura. Vocês não sabiam realmente que eu estava cuidando das coisas do meu Pai. É necessário que nós amadureçamos como Cristo. Que a gente possa viver um evangelho, um cristianismo de fato, e não de fachada, e não de mentira, e não de conversa, e não de ideologias, mas de verdade. A essencialidade da igreja de Cristo, ela se mostra quando nós absorvemos, não tão somente o nome de Cristo, não tão somente as virtudes dele, mas isso tem que ser visto, materializado na nossa vida como carne e sangue. E finalmente, queridos, a essencialidade da igreja de Cristo, ela é evidenciada pelo verdadeiro altruísmo de Cristo. Isso para mim é extraordinário. Verso 27 ao verso 30, fala que um homem chamado Ágabo profetizou pela influência do Espírito Santo
acerca de uma grande escassez em todo o mundo, e provavelmente nos dias de Cláudio César, isso de fato estava acontecendo. A igreja não ficou com as suas mãos paradas, porque ela se apercebeu de uma missão essencial dela. Os discípulos então determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Eu não admito, como cristão, ver um irmão na igreja passando fome, necessidades. Isso é inadmissível para nós como cristãos. É um mau testemunho para a gente isso. E quando eu falo de irmãos, não me refiro somente àqueles que estão ligados à fé, mas àqueles que são potencialmente chamados por Deus para ser também os nossos irmãos em Cristo. Outro dia alguém me falou o seguinte: pastor, vocês ficam levando comida para pessoas moradores de rua? Eles nunca vão querer sair de lá. Eu disse o seguinte: me fala como que tem que fazer então. Porque até onde eu tenho entendido, isso é o mínimo que a gente pode fazer. Isso é o mínimo do mínimo. É claro que só isso não basta. Precisamos orar para que eles se convertam a Cristo, que sejam libertos, transformados. Mas isso é um começo, e é um excelente começo. A igreja de Antioquia foi solícita em atender às necessidades da igreja mãe em Jerusalém. Cada um contribuía de acordo com as suas possibilidades. A igreja de Jerusalém já tinha vivido um momento em que as posses individuais haviam se tornado comuns. Mas agora aquela igreja estava precisando de apoio. E aí a igreja de Antioquia dedicou-se a fazer parte desse processo e desse projeto, entendendo como parte dessa resposta de Deus. Sabe, um dos grupos que mais me impactaram na vida cristã foram chamados moravianos. Eles tiveram reunião de oração durante 100 anos, ininterrupta. E a oração que eles faziam para Deus era assim: Deus, nos ajude a ser resposta para a nossa geração. Ei, a nossa oração tem que mudar, queridos. Não de um pai a nosso favor, porque já está acontecido, já está realizado. Nós já fomos abençoados com toda a sorte de bens espirituais. Mas de um Deus que nos ensina a repartir. Queridos, aqui é a primeira menção a presbíteros na igreja de Jerusalém. E o que se percebe aqui é que a assistência que Barnabé e Saulo levou foi entregue aos presbíteros daquela igreja. E para mim isso é muito interessante, porque caracteriza que havia um trabalho lado a lado, ombro a ombro, que aqueles irmãos presbíteros não estavam atuando como patrões ou administradores da igreja de Cristo, mas como servos, juntos com Paulo e Barnabé. Tenho visto, irmãos, atualmente no cenário do evangelicalismo, uma grande quantidade de denominações que se servem do povo, preocupadas apenas com o rebanho que precisam formar, e não com os pastores que precisam treinar. Então, Igreja de Cristo, Quinta Igreja Presbiteriana, eu falo isso com muito amor no meu coração, queridos, que nós sejamos esse povo pastor, que cada um de nós assumamos a nossa parte nesse ministério, que nós possamos todos juntos, presbíteros, pastores, diáconos, liderança de pequenos grupos, ministérios, entender que o nosso propósito chamado é para treinar outras pessoas também para conhecimento de Cristo e ajudar aqueles irmãos que precisam, que passam necessidades, como aconteceu aqui nesse texto, como um sinal de um verdadeiro altruísmo, sem que alguém precise ficar fazendo uma campanha ou chamando a atenção da gente, porque isso tem que ser natural em nós. Então a igreja chamou a responsabilidade social para si e não para o governo da cidade, e não para o prefeito da cidade, mas para si. Ela disse: nós somos responsáveis em abençoar o nosso povo que está passando por necessidades. Então eu quero finalizar dizendo o seguinte: nós temos uma boa palavra, nós temos uma boa doutrina,
Nós temos uma boa teologia, mas isso só servirá para aumentar o nosso orgulho se a gente não traduzir tudo isso em carne e em sangue. Sabe, irmãos, há muito protocolo às vezes para fazer alguma coisa dentro da igreja. E aí, às vezes, nós ficamos pensando que essa igreja vai ser impedida de exercer a sua missão em ser servo das pessoas que estão padecendo e desesperadas, sem nenhum tipo de ajuda lá de fora. Então, a gente foi plantado em um lugar muito estratégico, no Jardim Brasília, próximo a Pacaembu e outros bairros aqui adjacentes. Por que será que Deus nos deu uma estrutura desse tamanho, queridos? Para que essa igreja seja um porto seguro para centenas e milhares de pessoas, de crianças, de jovens e adolescentes. Eu tenho certeza que esse é o pensamento do pastor Lúcio, do conselho dessa igreja, enfim. Que seja assim, queridos. Que Deus nos permita entender exatamente nessa noite essas virtudes que refletem a essencialidade da igreja de Cristo. Que sejamos homens e mulheres que paguemos o preço de viver esse evangelho integral, esse evangelho todo para todo homem e para o homem todo, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Deus te abençoe, tenha uma noite abençoada por Ele, uma semana extraordinariamente abençoada por Ele, em nome de Jesus. E na semana que vem, com a graça de Deus, nós estaremos juntos para celebrar aqui presencialmente a ceia do Senhor, juntos, ouvir a palavra dele através dos nossos corações, enfim. Vamos nos prontificar para isso, estamos atentos para isso, às recomendações, enfim, mas aguardamos você aqui na próxima semana presencialmente. Deus te abençoe, tenha uma excelente noite em nome de Cristo Jesus. Pai, nós louvamos o teu nome. Pelo privilégio, Pai, tão grande de entendermos a igreja nesse tempo, de observarmos, ó Deus, as virtudes essenciais de uma igreja essencialmente cristã, uma igreja de Cristo, de fato e de verdade. Se em alguma coisa, ó Pai, temos falhado, nós clamamos a Ti, ó Deus, que nos dê a capacidade, nos dê a graça de repararmos esse dano, para que homens e mulheres que não Te conhecem, ó Senhor, sejam tocados por esse evangelho que nós vivemos e não somente pregamos. E assim, Deus, nós oramos, confiantemente e gratos em Ti, e em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando no final do nosso culto. Deus, de fato, nos abençoou essa noite. Foi um tempo muito precioso aqui. Então, eu aguardo você, no próximo domingo. Eu quero cumprimentar você aqui na igreja. Claro, a gente não vai ficar pegando na mão, mas eu quero dar um tchauzinho para você, quero cumprimentar e nós vamos ter um tempo assim muito gostoso, tá bom? Deus abençoe. Até o nosso culto de domingo. E só lembrando, as pessoas que não puderem vir e não quiserem vir no culto presencial, nós teremos a transmissão do culto ao vivo às 19 horas, tá bom? Deus te abençoe. Abra os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, quero tanto ver. Abre o meu coração, quero sentir Teu grande amor, Teu grande amor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, quero tanto ver. Abra o meu coração, quero sentir Teu grande amor, Teu grande amor. Quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o som outra vez, queimando de amor por Ti.
eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Cobre-me com teu calor, com teu amor, revela-te a mim. Cobre-me com teu calor, com teu amor, revela-te a mim. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome,